O direito de recusa está previsto na legislação, mas então por que ela não funciona? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Como nós sabemos, o direito de recusa está previsto na legislação e começa lá na nossa Constituição, né? Nossa Carta Magna, que no seu artigo 7º já fala sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, né, que visa a melhoria de sua condição social. E lá no inciso 12 diz o seguinte: redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então está aí na nossa Constituição, onde define que o trabalhador pode recusar uma atividade. Também na CLT temos outro artigo que fala sobre esse assunto, que é o artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear devida indenização quando, e lá na linha C diz o seguinte: correr perigo manifesto de mal considerável. E aí vamos para a NR1. Na NR1, no item 1.4.3, diz o seguinte: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. E aí no 1.4.31 diz o seguinte: comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Então aí tem o direito do trabalhador e o dever, obviamente, do empregador. E ainda temos lá no artigo 19 da OIT, Convenção número 155, que ela diz o seguinte: deverão ser tomadas disposições a nível de empresa segundo as quais, e aí na linha F fala o seguinte: os trabalhadores assinalem imediatamente aos seus superiores hierárquicos diretos qualquer situação relativamente à qual tenha um motivo razoável para considerar que ela representa um perigo iminente e grave para sua vida ou para sua saúde, não podendo o empregador pedir aos trabalhadores que retornem ao trabalho numa situação em que persista o tal perigo, iminente, enquanto não forem tomadas medidas que visem a sua correção, se tal for necessário. Então os direitos estão todos aí, Agora, o que é o problema de tudo isso aí, do direito de recusa? Está exatamente nessa palavrinha, direito. Porque direito você exerce se você quiser. Não é uma obrigação do trabalhador exigir esse direito. E na maior parte dos casos, os trabalhadores nem sabem que têm esse direito. E aqueles que sabem, acabam tendo medo de exercer esse direito de recusa. Medo de uma demissão, enfim. Ele tem medo. O fato é que ele não quer parar a atividade porque tem medo. E outros não, outros realmente não param a atividade porque não são cobrados também pela empresa. Então ele não se acha que deve parar a atividade dele. Ele simplesmente continua fazendo e tudo bem, porque até ali nunca aconteceu nada, ele sempre fez daquele jeito e continua fazendo e tudo bem. Então ele acha que não precisa, que está tudo bem e continua daquele jeito. Então, qual que é o grande problema por trás de tudo isso? É exatamente essa questão do direito e não do dever. Então, empresas sérias que realmente entendem que a saúde do seu funcionário, a saúde e a segurança do seu funcionário são importantes, elas devem transformar isso num dever, deixar de ser um direito, mas passar a ser um dever do funcionário, parar qualquer tipo de atividade e que ele se veja no risco iminente. Aí sim, aí vai funcionar, porque aí é um dever dele, porque ele sabe que se ele não parar aquela atividade, ele pode até ser punido por isso. Porque a empresa tem uma norma que tornou aquele direito, que antes era direito, agora passou a ser um dever para ele. E eu trabalhei em empresa assim, que era um dever do funcionário recusar a atividade. E quando você chegava num local que alguém estava fazendo uma atividade que envolvia um risco, a primeira coisa que você perguntava era: por que você não parou essa atividade? Se ele foi treinado para isso, se ele sabia que existe um procedimento na empresa para isso. Por que ele não parou a atividade? Por que ele continuou fazendo? Se ele não tinha o direito, mas ele tinha o dever de parar aquela atividade e informar o seu superior imediato. Então aí sim funciona. Mas enquanto for só apenas um direito,
realmente vai ser difícil de funcionar. Até porque, né, às vezes não é nem o interesse da empresa que o funcionário nem saiba disso, né? Mas cabe ao profissional, né, de segurança do trabalho informar os funcionários que ele tem esse direito, né? Até que seja transformado num dever, ele tem esse direito. Está aí a legislação que dá esse direito a ele. E tem respaldo na lei. Então, amanhã depois, se ele se sentir prejudicado porque ele parou uma atividade nessas condições, ele pode correr atrás dos direitos dele, que tem direito. E o trabalhador também precisa saber disso. Então, se você não informa ele no treinamento, é claro que ele nunca vai saber e nunca vai exercer isso. Então, para o profissional de segurança, é importante informar sim o funcionário. E deixar bem claro que ele vai ser respaldado no futuro. Né? Mas eu tenho medo que eu vou ser demitido. Deixe claro no seu treinamento que você estiver fazendo, que sim, pode ser que numa situação, numa empresa que você está, essa condição realmente acabe levando o funcionário a ser demitido. Mas aí está a lei para proteger ele. E qual que é melhor? Ele ser demitido e sair de lá com a sua saúde boa, com as suas condições físicas boas, ou ficar lá e acabar se acidentando porque está com medo de informar uma situação de iminente risco. Então é isso que você precisa falar para o seu funcionário, para o funcionário que você está treinando. Né? Independente se na sua empresa você tem esse respaldo aí, né? Do dever e não do direito, como eu falei. Né? Como eu disse, né? Grandes empresas devem trabalhar com o dever de recusa e não com o direito de recusa. Tornar isso um procedimento, tornar isso um documento oficial da empresa. Né? Isso é uma questão legal até, né? Porque amanhã ou depois você tem como provar que o funcionário agiu em desacordo com aquilo se ele realmente agiu, né? Se ele não informou o risco que ele sabia, então isso é a favor da empresa. Então isso deve ser considerado, né? Tornar o direito um dever de recusa. Então o vídeo de hoje é esse aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe seu comentário aí também. Valeu e até o próximo vídeo.